Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. Então vamos para o nosso momento mais importante aqui da Casa Espírita, que é o momento da prece. Da prece, quando a gente entra nessa casa, a gente deve lembrar sempre, esquecer os problemas lá fora, elevar a nossa mente e pedir ao Pai aquilo que viemos buscar, a proteção espiritual, principalmente para que a gente possa enfrentar as dificuldades dos nossos dias. E é nesse momento que cada um vai receber, desde que você esteja com o coração tranquilo, com a mente liberta de pensamentos menores. Sempre seremos ajudados. O nosso anjo da guarda está aí para nos proteger e nos amparar. Basta que nós façamos a nossa parte, através dos bons pensamentos e através da prece. Sempre ao deitar e ao amanhecer, agradecendo e pedindo para um dia que seja um dia melhor do que você passou. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa doutrina. E que assim seja. Olá, boa noite. Eu tenho que contar uma história para vocês, que esse mês os temas foram retirados do livro Jesus no Lar. O meu livro é esse aqui, que a capa já está se descolando, ele já está todo manchadinho. Esse livro foi editado a primeira vez em 1950, ou seja, ele foi psicografado pelo Chico Xavier, através do espírito Neio Lúcio, há 76 anos atrás. Eu ganhei ele de aniversário em 1999. Tem uma dedicatória de uma amiga que faz bastante tempo que eu não vejo. Quando eu abri hoje, eu disse assim, olha, eu não me lembrava que tinha sido um presente de aniversário. E eu tenho esse livrinho há 27 anos. Quase o tempo que eu estou em Caxias do Sul. E esse livro foi um dos primeiros livros que eu usei para fazer o Evangelho no Lar. Eu fui fazendo um rodízio de livros, mas eu sempre indico esse livro para o Evangelho no Lar quando eu faço atendimento fraterno. É tanto que o pessoal da livraria diz assim, a Marlúcia é uma das maiores vendedoras desse livro, que eu falo tanto dele, e hoje ele está com essa capa aqui, é a capa nova desse livro. Então, o que esse livro nos mostra? Jesus, ele se reunia na casa dos apóstolos, uma noite na casa de um, uma tarde na casa de outro, e ele ia nessas reuniões falando sobre temas e deixando os seus ensinamentos. Então, funciona como se fosse o culto do Evangelho no lar, na casa de cada apóstolo. O título que caiu para mim é a bênção do estímulo. Então, nesse dia, eles estavam conversando e um deles fala sobre a importância da verdade. Claro que a gente não tem a menor dúvida que a nossa vida, as nossas relações, os nossos passos devam ser baseados na verdade. Porque ninguém tem dúvida disso. Mas aí a gente tem que pensar, será que a verdade nua e crua, tem até o nome de um filme, Verdade Nua e Crua, será que a verdade nua e crua, ela está acima das outras virtudes? Será que falar a verdade a qualquer hora e a qualquer tempo é o mais importante? E aí, para a gente lembrar sobre isso, tem uma parábola que eu não sei se é verdade, mas ela é atribuída ao filósofo Sócrates, é isso que eu não sei se realmente é atribuída a ele, que é o ensinamento das 3 peneiras. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar. Que a gente tem uma coisa que a gente ficou sabendo
E aí eu tenho uma vontade enorme de contar para o Paulo. Mas aí, antes de contar as coisas, de falar as coisas, de replicar as coisas, e aí existe uma armadilha gigantesca, uma areia movediça invisível que se chama rede social. A gente, em primeiro lugar, a gente tem que analisar isso no nosso pensamento para pensar. Isso que eu quero contar, eu tenho certeza absoluta que é verdade? Porque se eu tiver ouvido falar e isso for um boato, por exemplo, eu tenho que ficar com isso para mim. Eu não vou passar adiante, porque eu não sei se é verdade. É a primeira peneira. A segunda peneira é a peneira da bondade. Esse fato que eu quero contar ajuda a construir, ajuda a promover o progresso, ou vai denegrir alguém, vai causar prejuízo a alguém? Se eu conseguir analisar, não, isso vai causar prejuízo ao mundo ou a alguém, eu vou ficar com isso guardadinho para mim. E a terceira peneira é a peneira da necessidade. Isso que eu quero contar é necessário? Vai fazer alguma diferença? É conveniente? Vai causar algum problema? Se a gente analisar e chegar a essa conclusão, eu vou guardar isso para mim também. Então, quando o apóstolo fala que a verdade é primordial, eu primeiro tenho que analisar, porque de repente é verdade, mas o contar essa verdade não vai ser um ato de bondade e não vai ter necessidade. Então, olha aí, ó, a verdade não está acima da bondade. E nesta mesma reunião, o apóstolo Filipe, nessa conversa entre os apóstolos e Jesus ouvindo, Filipe diz assim: sem dúvida, a realidade e a verdade são importantes, mas a gente não deveria aniquilar a virtude da consolação. E a gente, na nossa estrada da vida, na nossa caminhada, porque a gente está num mundo de expiação e provas, a gente se depara com ciúmes, com maledicência, com injúrias, com mentiras, supostas injustiças, porque às vezes a gente acha, isso não devia ter acontecido comigo, isso é uma injustiça, mas a gente às vezes esquece da lei de causa e efeito e aquilo ali só está acontecendo porque a gente de repente em alguma outra vida semeou alguma coisa. De qualquer forma, quando a gente está vivenciando todas essas dificuldades, elas nos transtornam, elas tiram a nossa temperança, a água plácida do lago das nossas mentes, porque a gente fica mexido com aquilo. E aí, como é que será que a gente enfrenta isso? Essas nossas dores, esses nossos problemas, que a gente chama de problema. Em nenhum momento a gente pensa que aquilo é para o nosso bem. Mas vamos imaginar que, como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente encara, eu tenho uma cirurgia para fazer, porque justamente comigo, eu estou me recuperando de tropeço na calçada, viro o pé num tombo inocente, bobo, e tenho que fazer outra cirurgia. E quando eu estou me recuperando, aí fiquei sem trabalhar, aí tenho que entrar na perícia, aí não marcam a perícia, aí o perito me libera para trabalhar, mas eu tenho dor, e a gente vai achando que nós somos injustiçados. Porque comigo, Deus, né? Como é que a gente enfrenta as nossas dificuldades? Com revolta, questionando Deus, ou com resignação, dizendo assim, não, Deus, se está acontecendo comigo, eu sei que é para mim. Agora, me dá força, me dá coragem, né? Não preciso nem saber qual foi a causa dessa consequência, mas é para mim.
mas me dá força, coragem, vontade de ultrapassar esse obstáculo. Eu lembro de um palestrante uma vez que ele falou aqui numa palestra, não me esqueço nunca, que a pedra no caminho, a gente tem que olhar não como um problema, mas como uma montanha que a gente tem que subir, e aí de cima da pedra a gente enxerga vários horizontes, várias formas de seguir o caminho, que quando a pedra aparece no nosso caminho, a gente só enxerga a pedra. E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? A gente se desnorteia, a gente perde o prumo, mas se a gente calma, respira, Deus me ajuda, a gente sobe na pedra, contorna o obstáculo e vários caminhos se apresentam. Aquela história de quando fecha uma porta aparece outra, né? Deus, hoje os ditados populares, né? Depois da tempestade vem a bonança e vários outros. Será que a gente enfrenta essas nossas dificuldades com ânimo, com fé, com esperança? Ou a gente desiste e fica tão chateado, tão sem noção, que a gente busca a desistência através do suicídio ou do uso das drogas? Como é que está esse nosso olhar para as nossas dificuldades? Eu tenho um exemplo que me foi muito educativo, isso gerou muito aprendizado para mim. Eu tenho uma amiga que eu conheci quando eu cheguei aqui em Caxias, que ela era, nessa época, a minha cabeleireira. Ela foi anos a minha cabeleireira. E aí, um certo dia, ela tinha um filho único, de uns 20 anos, esse filho saiu com um amigo, e ele não voltava, dirigindo a moto que ela deu para ele. E ele não voltava para casa, até que um dia, tocou a campainha, ela estava na janela, preocupada, aquela mãe, né, coração de mãe, né, vai na janela e o filho não chega, e já era madrugada, e estaciona um carro da brigada militar na porta da casa dela. Da janela, ela disse: vocês estão procurando alguém? Ele disse: aqui é o endereço do fulano de tal. Sim, eu sou a mãe dele. A senhora precisa, ele sofreu um acidente, a senhora precisa vir conosco. E ela teve que ir reconhecer o filho dele no departamento médico legal, porque ele sofreu um acidente fatal, ele e o amigo da moto, porque um ônibus atravessou uma sinaleira vermelha e pegou os dois meninos e eles faleceram. Quando eu fiquei sabendo, eu recebi um telefonema no dia do velório, no dia seguinte, aquilo foi para mim uma dor tão pungente, porque eu via como essa mãe era dedicada, como ela falava com orgulho desse filho. E eu disse: nossa, que dor é essa? Prontamente fui pro velório e tal. Aí, semanas depois, e aí, como é que tu tá, amiga? Ela disse assim: o trabalho é que tá me sustentando. Ela enterrou o filho na sexta, e no sábado ela tinha a noiva, a mãe da noiva, a sogra da noiva, as madrinhas, todo aquele monte de mulheres para maquiar e fazer cabelo. E ela pensou assim: como é que de um dia para o outro todo esse povo vai conseguir encaixar e achar cabeleireiro, maquiador, manicure para um casamento? E aí, olha só o pensamento: a minha dor não pode causar a dor em outras pessoas. Ela foi trabalhar. E o trabalho, então, ela, em vez de olhar a dor, ela enfrentou a dor com coragem, com ânimo e com fé, com resignação, com calma, com paciência, sem dúvida chorando muito pela perda do filho. Mas ela sempre disse: quem me salvou dessa dor foi o trabalho. Ela encontrou um estímulo. E nós, diante das nossas dificuldades, precisamos encontrar estímulos. Porque as nossas dores são frequentes e elas são comuns nas nossas vidas. Claro, a dor dessa mãe
É uma dor que ninguém quer passar. Às vezes a minha dor é uma fratura no 5º dedinho do pé, porque eu tenho uma topada na cadeira. Dói muito, mas nem chega perto. E aí, que tal se a gente enfrentasse essas nossas dificuldades com o consolo que o apóstolo Filipe fala? Do ombro amigo, do abraço. Às vezes lá no velório você vai e senta lá na última cadeira, não fala nada, nem chega perto da pessoa que está enterrando o ente querido, ela só te enxerga lá de longe, tu manda um beijo, diz assim, eu tô aqui. Isso vale, é um consolo gigante. É que nem uma cadeira de rodas para quem está com a perna quebrada, né? A gente precisa de um ombro, a gente precisa de uma mão estendida, a gente precisa de um monte de preces direcionadas para a gente que está doente no hospital, que a gente está passando por uma angústia, né? Um filho internado, ou uma prova do vestibular, né? A prova do vestibular com o coração da mãe, na hora que sai o listão, a gente viu aquele filho estudar o ano inteiro. Uma vez eu fui levar minha filha para fazer a prova da faculdade, e aí cuidava com a hora para não ter a história do fechou o portão, perde o ano inteiro de estudo. E eu enxergava aquele monte de gente correndo, e aí aquele portão fechado, aquilo me dava uma dor, porque eu imaginava todo o esforço que aquela pessoa teve o ano inteiro, e aí não conseguiu chegar. Então, o listão, o vestibular, são ansiedades e dificuldades que a gente passa, e as orações nos ajudam, né? Mãe, eu vou ter prova hoje, reza para mim? Reza, mas reza você também. Agora tem que estudar, né? Então, a oração, e eu costumo dizer, né, que a oração das mães, elas são muito poderosas, isso em qualquer situação. Então, a gente vai ter consolo através da oração. Porque a oração vai nos conectar com Deus e com Jesus nesse consolo, para o nosso anjo guardião, a gente sentir a presença do nosso anjo guardião, ou sentir, eu nunca senti a presença de Jesus, né? Eu acho que eu sempre seria muito, nossa, de sentir, enxergar Jesus aqui do meu lado, mas eu tenho a certeza absoluta e plena que na minha caminhada, nos meus passos difíceis, o meu anjo da guarda e Jesus estão do meu lado, sempre. Então isso é consolo, que nos dá fé e nos dá esperança. E aí é o estímulo que a gente precisa, sabendo que nós não estamos sozinhos, que nós estamos sempre amparados, é o estímulo para eu me levantar e caminhar. Para eu me levantar e continuar a ultrapassar esse obstáculo que se apresenta na minha frente. A gente pode ter o consolo das pessoas que a gente ama. Pode baixar um pouquinho o volume? A gente pode ter o consolo das pessoas que a gente ama, que é o apoio. A gente tem o consolo da nossa própria fé em Deus, em Jesus, né? A gente tem o consolo através da esperança, porque se eu trabalho a minha fé, eu sei que eu vou ter a esperança, e a esperança é aquela força que vem e diz assim, calma. É como se eu estivesse me autoconsolando, calma, respira, puxa o ar e segue em frente. Quando a gente, por exemplo, esse consolo vem da nossa própria organização do nosso pensamento, quando a gente tenta olhar as coisas pelo lado melhor. Por exemplo, eu sempre gosto de mostrar assim, vocês estão vendo o livro que eu apresentei com uma capa branca e letras pretas. Isso é um lado da situação. O outro lado da situação é um livro cheio de manchas, né, de velhinho, com letras pretas e uma cor laranja. É o outro lado da situação. Assim são as nossas dificuldades. Tudo tem o outro lado. Se esse olhar, a gente pensar assim, por que eu estou passando por isso? Qual o ensinamento que eu posso ter dessa situação? Que crescimento eu posso obter
que Deus está querendo, que lição Deus está querendo me mostrar com essa situação? É o momento da calma e da paciência e da resignação. Esse outro lado, outro dia tinha uma amiga minha que chegou reclamando: ai, a minha filha quase perdeu a prova porque eu fui ligar o carro de manhã, estava muito frio, aí o carro não pegou, aí eu tive que pegar um Uber. Aí eu disse: calma, amiga, o carro que estraga, só estraga quem tem carro. Pneu furado só fura quem tem carro, né? Então, a gente, claro, vai fazer a manutenção do carro para ele não deixar na mão, mas é só quem tem carro que vai estragar o carro. Ah, queimei o arroz. Eu tinha arroz para cozinhar. Ai, a água está super gelada, a minha torneira de água quente queimou, tem uma pia de louça para lavar. Tinha comida para sujar a louça. É olhar do outro jeito, né? Tirei uma nota ruim, ainda bem que tem recuperação. Eu vou estudar mais para tirar uma nota melhor, né? Ai, desencarnou com 40 anos ou 50. Ai, podia ter vivido até os 80. Se libertou da matéria, que é tão difícil essa vida no corpo aqui, né? Alguma razão de ter alguma razão para aquela pessoa ter desencarnado com 50 anos em vez de com 80. Aquela que viveu com 80 também tem uma razão de ter vivido até os 80, 90. Quem sabe para aprender a amar mais, para ensinar mais coisas, porque era uma pessoa evoluída, ia promover o progresso das pessoas ao redor dele, né? Então a gente tem sempre que olhar as coisas pelo outro lado. E como é que a casa espírita nos consola? Como é que a doutrina espírita nos consola? Com acolhimento na recepção. Boa noite, que bom que você veio novamente. A gente já tem as pessoas que vêm sempre em alguns dias, se tornam nossos amigos, né? A palestra pública que traz ensinamento, traz conhecimento. A palestra vai falar de Jesus, de Deus, vai falar do nosso anjo da guarda, vai falar dessa proteção que a gente já está recebendo aqui. Nós já estamos recebendo energias que cada um aqui precisa. Talvez até esses espíritos já estejam melhorando as nossas doenças físicas, a gente não sabe, né? O atendimento fraterno nos consola, os passes nos consolam porque eles renovam as nossas energias do corpo físico e do corpo espiritual. A gente tem grupos de estudo que a gente aprende cada vez mais sobre essa doutrina que tanto nos abre os olhos, que descortina o véu da nossa ignorância. Isso é uma forma de nos consolar. A prática de atividades do serviço de assistência social, quando a gente vem ajudar aquelas famílias carentes, a gente diz assim: gente, eu não tenho problemas. Uma vez eu me deparei com uma situação e aí eu disse assim: se eu ficar reclamando da vida, aí eu vou ter que quase me fazer chibatada em mim mesma. Claro, isso é uma metáfora. Eu estava no hospital e aí eu me deparei com uma mãe com um jovem de 13 anos, ela estava cuidando dele, ele estava passando por problemas de saúde, 13 anos, e ele era uma criança cheia de dificuldades, não falava, usava fralda, tinha que dar comida na boca, uma criança que passou por problemas de falta de oxigênio no quarto. E aí eu pensando assim: nossa, que mãe devotada, que força dessa mãe, ela com um sorriso no rosto, cuidando daquele adolescente. E aí ela comentou assim: eu quero que ele fique embora bom logo, porque eu quero ir para casa, porque ele tem um gêmeo que tem a mesma coisa que ele. Eu já estava achando aquilo uma dificuldade enorme na vida. Ela tinha 2 dificuldades iguais àquela. E estava de sorriso no rosto, com um ânimo, com uma coragem. Eu disse: mas Lúcia, se você reclamar de alguma coisa na vida, não pode. Então, o nosso consolo é a gente olhar também para a dor do outro, para ver que a nossa dor é pequenininha. Vai funcionar como um grande analgésico, que é o estímulo para a gente vencer
a nossa dificuldade. Porque a gente não quer progredir, a função da gente estar aqui reencarnado não é progredir, não é se melhorar moralmente. A gente precisa, então, de estímulos, já que a vida é difícil, né? Buscando soluções para a dor, né? Entendendo que a dor é uma mestra, é como se fosse uma lição para a gente fazer isso ou aquilo. Para a gente abastecer a nossa fé, não deixar a nossa fé esmorecer, porque a gente não sabe quando que a gente vai precisar dela firme, dela com a bateria cheia. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está carregando as nossas baterias de fé. Talvez uns aqui já vieram buscar consolo, através dessas palavras, desse amparo da proteção do mundo espiritual. Então, o estímulo é esse consolo que não nos deixa desanimar. E aí, Jesus, nessa fala dele, para a gente finalizar neste capítulo, quando o Felipe fala que a gente não pode botar a verdade acima de tudo, que a gente precisa ter o consolo, o Jesus sempre contava uma historinha. Então, ele diz que um pai de família tinha 3 filhos e a esposa, uma família muito unida. Esse pai de família passou por uma desgraça financeira, ficou muito entristecido e faleceu. A família estava na derrocada com a perda da sua base maior, que era aquele pai. A mãe, vendo que ela tinha agora, ela era o pilar da casa, e existiam dívidas a serem sanadas, ela foi lá no quarto e disse assim: meus filhos, o pai de vocês deixou aqui nesta caixa uma bênção e uma herança para nós extremamente poderosa. Mas a recomendação, uma herança, a recomendação é que nós só abríssemos quando nos faltasse a comida na mesa. Eu sugiro que a gente deixe guardada e a gente abra no momento certo. Os filhos se sentiram consolados, então o estímulo foi esse consolo. E aí começaram a trabalhar, plantaram, cultivaram, não reclamaram. Em pouco tempo as dívidas estavam pagas, a família estava refeita daquela dificuldade, estavam felizes, né? Aí a mãezinha trouxe o cofre, né? E lá estava escrito assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia a mão dos diligentes enriquece para sempre. E aí eles se olharam e disseram: nossa, olha o ensinamento que o nosso pai nos deixou. Silenciou o mestre sobre a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, fez uma pausa e terminou. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Porque ela disse que tinha um tesouro dentro da caixa. Será que foi verdade? Será que ela estava mentindo, né? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Essa mãe não falou propriamente uma mentira. Ela omitiu a verdade, mas ela deu a esses filhos a esperança e isso os consolou. É um livro que eu recomendo e que possamos então levar para as nossas casas estímulos, seja de olhar o outro lado das coisas, seja de agradecer que está frio, que bom que está frio. É um dia menos de frio no ano, quando a gente vai dormir e acorda no dia seguinte.
E a gente tem agasalho, ou então para dizer, ai que bom que está frio e eu não estou deitado numa marquise, coberto de papelões. Então elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos protetores, agradecendo a vida, agradecendo todos os estímulos que Deus coloca na nossa caminhada para que alcancemos o progresso moral. Agradecendo o estímulo que nos trouxe até aqui numa noite de frio para receber as bênçãos consoladoras que a doutrina espírita nos traz. E agradecer principalmente pelos estímulos de coragem, ânimo, esperança e caridade que nos dá o Evangelho do Mestre querido. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos transformando, nos melhorando e melhorando os caminhos onde estivermos percorrendo. Muito obrigada por tudo e que assim seja. E melhorando os caminhos onde estivermos percorrendo. Muito obrigada por tudo e que assim seja.